Então, gente, vamos lá começar o nosso curso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de a gente iniciar o conteúdo, eu queria deixar à disposição o meu e-mail, o alexandre_napoles@hotmail.com. Joga aí, Guilherme, na tela. A gente está gravando hoje aqui com o Guilherme, né? Nosso companheiro de muitas lutas aí. Então, ó, alexandre_napoles@hotmail.com e no Facebook eu tô lá no Alexandre Napoles Filho, beleza? Então volta aqui para mim, Guilherme. Então a história é o seguinte: se você tiver qualquer dúvida na resolução de questões ou no estudo que você se debruçar, você pode mandar essa dúvida para mim, beleza? Que eu vou ter o prazer de responder, seja inbox no Facebook, ou então na timeline do Facebook, ou então por e-mail, beleza? Então, gente, é o seguinte, esse curso, como abordamos, a gente vai trabalhar teorias e questões, e a gente começa com a parte introdutória. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069/90, ela veio com o sentido de substituir o Código de Menores, o Código de Menores que tinha uma preocupação com somente abordar os adolescentes e as crianças que estavam em situação irregular, seja em situação de rua ou então em conflito com a lei. Então, o Código de Menores, a Lei 6697 de 79, ele se preocupou mais em legislar sobre essa situação irregular das crianças e dos adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente veio numa outra perspectiva, influenciado pela nossa Constituição Federal de 88, e influenciado também pelas normas internacionais, principalmente a Convenção da Criança da ONU e também as normas de Beijing, que fala sobre o sistema de justiça da criança e do adolescente. Então, influenciado por essas normativas, esses tratados internacionais, influenciado pela Constituição Federal de 88, dentro de uma perspectiva de proteção integral da criança e do adolescente, foi o ambiente que foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente, olhando a criança e o adolescente numa perspectiva de um sujeito de direito, não olhando para essa criança e adolescente com receio, olhando ele como um sujeito infrator ou um sujeito problema para a sociedade. Não, olhando ele como um indivíduo que vive em sociedade e que merece a proteção, assim como qualquer outro indivíduo, como você, como eu, como Guilherme. Então, todos nós somos sujeitos de direito e precisamos ter essa atenção do Estado em uma dimensão ampla dos nossos direitos, né? Não só com relação aos nossos direitos civis e políticos, mas também com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, então, essa criança e essa adolescente, ele é trazido pelo Estatuto dentro de uma perspectiva de proteção integral e dentro de uma perspectiva de prioridade absoluta do Estado, da sociedade e de todos os... e da família, né? Da família, do Estado e da sociedade. Então, todas as pessoas devem enxergar a criança e o adolescente como prioridade absoluta dentro de uma proteção integral. Então, foi esse contexto em que foi elaborado o nosso documento que vamos trabalhar durante todo esse nosso curso, beleza? Outro ponto que a gente precisa destacar é que tenham cuidado com o documento que vocês estão estudando. Cuidado com o vade-mecum que vocês estão estudando. Não estudem por vade-mecum antigo. Temos mudança recente em 2015 do Estatuto da Criança e Adolescente, por meio da Lei 13.106, de 17 de março, que trata sobre a venda e a proibição de venda
de bebida alcoólica para crianças e adolescentes, então uma lei recente de 2015. Temos outras leis de 2014, principalmente a Lei 13.010 de 26 de junho de 2014, que ficou conhecido como a Lei do Menino Bernardo, ou Lei da Palmada, né, que buscou trazer o direito dessa criança e desse adolescente de ser educado sem castigo físico ou sem tortura ou tratamento degradante contra essa criança e esse adolescente. Então, cuidado com esse documento que você está estudando. Não estude por uma lei antiga. Se você tem um vade-mecum antigo, eu sugiro que você estude pelo Google. Então, joga lá, ECA, ok? Ou então Estatuto da Criança e Adolescente, o primeiro documento que aparecer, você clica nele, que é a lei atualizada, é a legislação que está mais atualizada, prevista no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, cuidado com isso, não vai estudar por lei antiga, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa falar nessa parte introdutória é que o ECA ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte, uma parte geral, onde tem os princípios norteadores e os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Também fala sobre essa parte geral, sobre a prevenção trazida para proteger a criança e o adolescente. A segunda parte é uma parte especial. Essa parte especial, ela abarca os órgãos e os programas de atendimento, as entidades de atendimento para atuar com relação à criança e o adolescente. Então, a primeira parte fala sobre princípios gerais, sobre direitos fundamentais e sobre a prevenção. A segunda parte fala sobre os órgãos da administração pública, as entidades de atendimento e os procedimentos de proteção a essa criança e esse adolescente, ok? Então, o ECA ele é dividido em dois livros, né? Duas partes. Então, o que é que a gente precisa saber logo de cara nessa parte geral que a gente já inicia? O artigo 2º do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz a diferença entre criança e adolescente. Segundo o artigo 2º, foi bem repetitivo, pleonástico, né, meu querido? Foi demais, né? Então, de acordo com o artigo 2º, o Estatuto da Criança, ele traz uma diferença. Criança é um indivíduo até 12 anos incompletos. Adolescente é de 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Então, essa diferença que o Estatuto traz tem repercussões em diversas normativas dentro do Estatuto, que vocês vão ter que ficar atentos para a sua prova. Exemplo, com relação às medidas socioeducativas. Veja, com a criança não se aplica medida socioeducativa. Para a criança, ou seja, para o indivíduo até 12 anos incompletos, só se aplica medidas protetivas. As medidas socioeducativas vão se aplicar somente aos adolescentes. Outra questão que o ECA traz em relação à criança e ao adolescente, é em relação, por exemplo, à adoção. Quando o Estatuto traz no seu artigo 45, parágrafo 2º, que o adolescente ele vai ser necessariamente ouvido quando se tratar de um processo de adoção. Então, se você for adotar um adolescente, uma pessoa maior de 12 anos até 18 anos, essa pessoa tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, ela vai ser ouvida. Já com relação à criança, vai depender do seu desenvolvimento, ok? Então, a sua opinião vai ser levada em consideração a depender do seu desenvolvimento, beleza?
Então, não ouvir ela não vai impedir que ela seja colocada numa família substituta, beleza? Então, esse diferencial entre criança e adolescente, ele é muito útil para o Estatuto da Criança e Adolescente, mas isso não é uma regra universal. Como assim, Alexandre? A Convenção da Criança da ONU, que foi criada em 1959, ela não traz uma diferença entre criança e adolescente. Para a Convenção da Criança, um indivíduo menor de 18 anos é considerado criança. E todos os termos da convenção será aplicada a esse indivíduo, ok? Então, a Convenção da ONU, aprovada por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, não faz diferença entre criança e adolescente. Para fins da ONU, é criança todo indivíduo menor de 18 anos. Então, internacionalmente, cada país, inclusive, faz a aplicação de acordo com o seu ordenamento jurídico. No Brasil, o Estatuto fez essa diferença, beleza? Ok? Então, vamos ter cuidado com isso na nossa prova. Pergunta de prova. Aplica-se o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos? Gente, aplica-se sim. Vê só, joga aí na tela, Guilherme. Seguinte, o artigo 2º, parágrafo único, ele diz que em caso de medida excepcional ou em casos expressos em lei, vai se aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de esses indivíduos entre 18 e 21 anos já terem a maioridade, ou seja, já serem considerados adultos. Então, excepcionalmente, o ECA poderá sim ser aplicado. Exemplo, está lá no artigo 121, parágrafo 5º. Quando um adolescente ele praticar um ato infracional aos 17 anos e 11 meses, ou aos 17 anos, e a ele poderá ser aplicada a medida de internação até os 21 anos. Pode passar dos 21 anos, Alexandre? Não. Se ele chegar aos 21 anos, ele vai ter que obrigatoriamente ser colocado em liberdade. Não poderá ser aplicada medida de internação a pessoa maior de 21 anos, ok? Então, a pessoa cometeu o ato infracional aos 17 anos e 11 meses. Esse ato infracional, a gente vai ver ao longo do nosso curso, na sentença, o juiz ele não aplica uma pena, como é no caso de um adulto. Quando um adulto comete um crime, a sentença penal ela vem estipulando quanto que é a pena, de 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15. No caso do adolescente, não há uma aplicação de uma pena com prazo específico. Há uma privação de liberdade, há uma aplicação de uma medida socioeducativa de internação. E nessa medida socioeducativa de internação, ela vai ser revista a cada 6 meses. Mais à frente a gente vai detalhar esse critério. Mas só para a gente ir antecipando com relação a essa aplicação excepcional do ECA. Então, excepcionalmente, se ele cometeu o ato infracional aos 17 anos e 11 meses, e ele vai ficar no mínimo 6 meses na medida de internação, ele então aos 18 anos pode estar cumprindo medida de internação. Se compreender que ele ainda não está apto a ir para a sociedade, ficar livre dessa medida socioeducativa de internação, então ele pode ficar ainda durante os 18 anos, 19 anos, 20 anos, mas chegou aos 21 anos,
obrigatoriamente, quando ele completar os 21 anos, obrigatoriamente, ele tem que ser colocado em liberdade, a não ser que ele cometa um outro crime, aí sim, naturalmente, ele vai responder por esse outro crime, ok? Beleza? Mais à frente a gente vai dar mais detalhes sobre essa questão, mas com relação a essa pergunta simples e direta, o ECA se aplica às pessoas maiores de 18 anos, ou seja, entre 18 e 21 anos, excepcionalmente, sim, pode se aplicar, ok? Exemplo, no caso desse ato infracional, beleza? Cuidado que o STF, nosso curso ele vai passar por algumas decisões emblemáticas do STF e que são cobradas, STF e STJ, e que são cobradas nas suas provas. Então, cuidado com o entendimento do STF, nesse habeas corpus 94938 do Rio de Janeiro, entendendo que a emancipação civil desse adolescente aos 16 anos não vai alterar a incidência do ECA, porque segundo o STF, o ECA ele adotou um critério objetivo, ele adotou um critério cronológico objetivo, ou seja, o que leva-se em consideração é a idade da pessoa, independente de ela ter, no âmbito civil, alcançado essa emancipação, ok? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo com a emancipação desse indivíduo, será aplicado. Então, as medidas de proteção, as medidas que visam a atender aos interesses da criança ou adolescente serão aplicadas mesmo com a sua emancipação civil, ok? Cuidado com isso. Isso tem uma discussão muito grande com relação à prática de um ato infracional. Então, um adolescente que tenha a emancipação civil, ele pode ser punido de acordo com o Código Penal, segundo o STF? Não. Não, porque a nossa Constituição Federal ela é muito clara ao tornar penalmente inimputável os menores de 18 anos. Ou seja, o Código Penal não se aplicará aos menores de 18 anos. Isso não significa dizer, como veremos mais à frente, que o menor de 18 anos, o adolescente, ele não está sob a incidência de uma responsabilização. Sim, o menor de 18 anos, ele tem uma responsabilização e a ele é aplicado, a partir dos 12 anos de idade, medidas socioeducativas, que tem uma gradação, chegando até a internação, e a gente vai ver essa gradação mais à frente, quais são essas medidas socioeducativas. Mas, de antemão, a gente precisa ficar atento que a emancipação civil não exclui a incidência do ECA. Então, no caso da prática de um ato infracional por um adolescente emancipado, ainda assim vai se aplicar o ECA e não poderá se aplicar o Código Penal para fins de redução da maioridade penal, ok? Cuidado com isso na sua prova, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa observar em nossas provas de concurso público é o seguinte: o Código Civil de 2002, ou seja, posterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 90, ele alterou o ECA para reduzir a maioridade civil de 21 para 18 anos, como a gente já abordou aqui, ó. Cuidado, a doutrina, o STJ e o STF entendeu que o Código Civil não interferiu no ECA. Por quê? Porque o ECA é uma lei especial. Então, apesar do Código Civil ser uma lei posterior,
ou seja, foi criado em 2002, foi alterado, né? Essa nova alteração surgiu em 2002, ou seja, posterior ao ECA, que é de 90. Então, esse Código Civil, ele tem o condão de alterar e incidir sobre a maioridade civil do ECA? Não, não tem esse condão, ok? Não traz essa repercussão. O ECA continua se aplicando quando se tem um ato infracional. Ainda assim, ele pode, esse adolescente, responder até os 21 anos de idade. Porque o que é que aconteceu? O Código Civil disse que é maior civilmente a pessoa quando completa 18 anos. Então, teoricamente, não poderia se aplicar para alguns doutrinadores, uma parcela da doutrina, uma parcela minoritária. É difícil se falar majoritário e minoritário, né? Mas realmente o entendimento mais amplo da doutrina é no sentido de que o ECA, por ser uma lei especial, ele tem prevalência em relação ao Código Civil. Então, um ato infracional cometido por um adolescente, e mesmo ele tendo 19 anos e ele estando cumprindo uma medida socioeducativa de internação, ainda assim a ele vai se permanecer a incidência do ECA, até ele deixar de cumprir aquela responsabilização, ok? Então ele deixou de cumprir a responsabilização, cometeu um crime já fora da unidade de internação, cometeu um crime aos 18 anos, aos 19 anos, aí sim já se aplica o Código Penal. Mas ele, cumprindo a medida socioeducativa de internação, ele vai estar sob o auspício do Estatuto da Criança e Adolescente, ok? Beleza? Então, fica essa atenção para vocês, beleza? Isso aí, ó, uma decisão no habeas corpus 180.066 do STJ, no STF também o habeas corpus 97.539 do Rio de Janeiro, ok? Beleza? Outro ponto importante que a gente precisa trazer em relação aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, o Estatuto ele traz diversos princípios que se aplicam em vários artigos. Ou seja, essa carga principiológica, ela é muito importante na interpretação e aplicação dessa norma. Então, ó, um primeiro princípio que a gente precisa ficar atento é o princípio da prioridade absoluta. Esse princípio ele está previsto no artigo 227 da Constituição Federal e ele tem uma grande influência da normativa internacional. Ele está na Constituição Federal e está lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é a ideia dessa prioridade absoluta? É que o Estado a sociedade e a família tem que tratar a criança e adolescente como uma prioridade absoluta, né? Então, entre várias escolhas que a gente se depara na nossa vida, a criança e o adolescente tem que ser tratado como uma prioridade absoluta. Ela deve ser protegida de forma prioritária. E aí, é como diz o artigo 4º, que está aí na sua tela. Joga aí na tela, Guilherme. É dever da família, da sociedade e do Estado. Veja que o artigo 4º, ele não traz essa obrigação, esse dever somente ao Estado, como muita gente equivocadamente pensa. É dever da família, e perceba que o legislador, ele colocou em primeira instância a família. Então, a família tem um dever inicial, é o dever máximo em relação ao Estado. Então, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar a criança e ao adolescente e ao jovem
com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão. Primeira coisa que a gente quer observar aqui é que o ECA, ele trouxe um primado de direitos humanos, a ideia da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Ou seja, ele traz a ideia da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. O que é que significa isso, a indivisibilidade e interdependência? Que a criança e o adolescente deve ser visto de forma integral, protegendo os direitos civis, ou seja, o direito à vida, né? E os direitos, o direito à vida, o direito à liberdade, né? Os direitos civis, e os direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito à saúde, o direito à alimentação, à educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, ok? A dignidade dentro dessa perspectiva mais ampla, o respeito, convivência familiar e comunitária. Ou seja, o Estatuto da Criança ele teve uma influência muito grande dessa normativa internacional, influência também direta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz essa ideia de indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Então, se a prova afirmar que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem essa influência da normativa internacional, principalmente da ONU, sim, isso é verdade, trazendo, inclusive, princípios trazidos por esses tratados, convenções e pactos internacionais de direitos humanos, ok? Então, dentro dessa prioridade absoluta, é dever da família, sociedade e do Estado. Volta aqui para mim, Guilherme. Infelizmente, isso ainda não foi incorporado pela nossa sociedade. O que é que acontece hoje em dia? Por conta da nova dinâmica das relações familiares, a mulher cada vez mais indo se empregando e ocupando os postos de trabalho, essa mulher ela deixou de criar exclusivamente os filhos e também passou a ocupar outras funções na sociedade. Essa nova dinâmica social fez com que muitas vezes, de forma equivocada, as famílias delegassem às escolas o dever de criar essa criança e esse adolescente. Isso de forma equivocada, porque a escola não traz os valores morais e os valores e os princípios da família. Isso é indelegável. Somente a família pode transmitir esses valores. Então, por conta dessa dinâmica do trabalho e de cada vez mais a gente trabalhar em longas jornadas de trabalho durante 8, 10, 12 horas, por mais que a CLT fala que o horário de trabalho é 8 horas, mas enfim, muitas vezes a pessoa tem 2 empregos para conseguir dar conta, né? Conseguir colocar o pão de cada dia em casa, né? Então, por conta dessa nova dinâmica social, as famílias têm delegado essa criação e esse cuidado da criança às escolas. Isso é um grande equívoco, que o Estatuto, desde a década de 90, já vem trazendo essa preocupação. Olha, cuidado da criança, a proteção da criança e adolescente não é uma missão só do Estado, é uma missão, primeiro, olha como está aqui no Estatuto, da família, da sociedade e do Estado. Então, o vizinho, né, você que é vizinho, eu que sou vizinho, Guilherme, nós todos temos sim responsabilidade, né? Se a gente vê uma criança numa situação de violência, numa situação de vulnerabilidade, a gente tem um dever de denunciar, né, de buscar resolver esse problema, de ajudar,
ok? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre esses princípios do Estatuto da Criança e Adolescente. Até mais.